Bom dia, crianças! No vídeo anterior, a gente iniciou nossa piscina orgânica, fazendo aí uma movimentação de terra para escavar a piscina. Agora a gente vai fazer uma movimentação de terra para inserir o nosso deck de madeira e, em seguida, vamos já colocar o revestimento dessa piscina, tanto do ponto de vista de parede quanto de piso. De antemão, vou adiantar que a gente vai fazer ela sem considerar propriamente sua estrutura, tá? Mas como se fosse revestimento. Mas se fosse lançar a estrutura, seguiria a mesma lógica, a diferença é que seria incluso aí os materiais de estrutura no processo. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser traçar onde vai ficar meu deck. Eu quero que meu deck ele tenha 2 metros a mais do que essa distância da piscina. Então, vou chamar aqui o comando de linha de detalhe. Eu digitei DL, tá, no cursor, mas eu também poderia, sem nenhum problema, ter vindo aqui em anotar e ter chamado linha de detalhe. Qualquer uma das duas opções daria certo. E vou subir aqui 2 metros, só para me ter aqui uma referência. Então, eu quero que ele comece aqui, no limite da minha parede, tá? Com esses 2 metros, e finalize aqui nesse meu detalhe do muro. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai vir em massa em terreno, lembrando que eu sempre sugiro todo o processo de movimentação de terra tá com o 2D e o 3D aberto. A gente vai vir em massa no local, tá? Vou chamar aqui corte deck. E vou desenhar essa minha massa, tá? Vou chamar o comando retângulo, já que é um objeto retângulo, e vou colocar aqui que eu quero que isso seja feito considerando o nível terra. Vou pegar desse ponto até esse ponto, né? Então, esse foi o recorte que eu criei. Vou clicar na minha massa, vou vir em criar forma e criar forma vazia. Sempre quando a gente cria uma forma vazia, né, a gente viu que é legal movimentar isso aqui no 3D, que a gente tem uma melhor visualização. Então, eu vou selecionar aqui minha forma, vou chamar o comando mover e vou descer 30 centímetros. Por que eu vou descer 30 centímetros? Esse meu deck, ele vai ter 24 centímetros de espessura. E eu quero que ele fique 5 centímetros abaixo da minha casa, né? Então, minha casa vai estar 5 centímetros mais alta do que o meu deck, tá? Então, por isso que eu vou descer aqui 30 centímetros, que foi similar ao que a gente desceu quando colocou a nossa escada, né? Esse primeiro degrau da escada também teve essa mesma distância. Então, a gente vai vir agora em cortar. Vamos selecionar a geometria, selecionar o recorte, vou dar OK. Certo? Vou rotacionar aqui clicando no Shift e olha só que legal, já tenho aqui o recorte para inserir meu deck. Essas linhazinhas que eu fiz aqui, olha, vou selecionar elas, tá? E deletar. Bom, agora a gente vai criar nosso deck. Nosso deck ele vai ser criado como se fosse um piso. E como é que eu faço isso? Aqui no nosso menu Ribbon, a gente vai vir na aba de arquitetura e vamos chamar o comando piso, piso arquitetônico. Se eu clicar direto em piso sem ser na setinha, ele já vai em piso arquitetônico. A gente vai entrar em qualquer piso, não importa qual, porque a gente vai criar um piso a partir de outro existente. Para isso, eu entro aqui em editar tipo. E vou vir aqui, olha, em duplicar. E eu vou chamar ele de deck. Muitas pessoas gostam de tudo que cria iniciar com ponto ou com o número 1. Por quê? Porque a organização na nossa tabela de propriedades ela é alfanumérica. Então, se eu começar com 1 ou com ponto, naturalmente vai ser sempre as primeiras opções. Tá? Então, quem gosta de organizar desse modo, pode colocar um pontozinho na frente. E vou botar aqui, olha, 24 centímetros. Eu sempre gosto de colocar a medida, porque mais para frente eu posso criar outro deck com outra medida e fica um pouco mais fácil a localização. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando com pisos internos dentro da própria edificação, que a gente vai ter com espessuras diferentes, a depender do tipo de revestimento que a gente vai utilizar. Tá? Por isso que eu gosto sempre de colocar a medida. Vou vir aqui em editar, né? Onde tem porcelanato, vou clicar aqui, né? Para mudar o meu material. Vou escrever aqui deck. Já mudei aqui meu primeiro material. E eu vou botar aqui esse deck, ele tem 2 centímetros. Depois do deck eu vou ter a argamassa. Clico novamente e chamo o material.
argamassa colante. Minha argamassa colante, vou botar de 1 centímetro. Depois da argamassa colante, a gente tem que ter o contrapiso. Então, vou inserir, clico aqui abaixo para ele descer, tá? Toda a movimentação de subir e descer, ela é feita através daqui, abaixo e acima. E vou chamar aqui contrapiso. E vou dizer que meu contrapiso tem 2 centímetros. Vou ter a parte estrutural de concreto, nessa parte estrutural, ela vai ter 12 centímetros, tá? Vou subir aqui para cima. O que são esses limites de núcleo? Essa parte no meio seria estrutural, essa parte superior seria a parte de topo e essa parte inferior seria a parte de baixo. Então, digamos que vocês estão fazendo piso, tá? Em um primeiro pavimento. E você vai, logo após da sua laje, colocar, por exemplo, um revestimento. Quero jogar uma madeira e essa madeira vai estar fixa, certo? Eu posso colocar aqui. Então, na hora que eu fizer isso e jogar no primeiro pavimento, do térreo eu já vou conseguir ver o revestimento de madeira que eu coloquei na minha laje, enquanto eu estou no primeiro pavimento eu estou vendo o porcelanato. No meu caso específico, como isso está no subsolo, não faz muito sentido eu colocar abaixo do limite do núcleo, tá? Então, eu vou jogar essa parte aqui. Mas poderia também, tá? É o que a gente chamaria de visão de minhoca. Não é tão comum na arquitetura, na construção civil, mas pode ser feito também. Depois do meu concreto, vou colocar uma manta impermeabilizante. Vou vir aqui. Eu não tenho o objeto manta, né, impermeabilizante, então vou criar. Para criar, eu clico nessa partezinha, olha, criar novo material. Vou renomear ele. Manta, vou botar o pontinho para ficar mais fácil achar depois. Manta impermeabilizante. Vou colocar a corzinha dele preta, né? A manta impermeabilizante normalmente ela é vista pretinha. Não vou mexer em outras configurações, porque na verdade não vai importar muito. Se fosse um piso, algo que eu fosse trabalhar em uma renderização e etc., aí sim eu teria que mexer, tá? Essa minha manta impermeabilizante é bem fininha, né? Não chega ali nem a tá só 1 milímetro. Vou inserir um novo, vou botar aqui abaixo. Abaixo da minha manta impermeabilizante eu teria minha brita. Também não tenho brita. A brita eu vou partir de uma pedra qualquer, tá? Pegar essa aqui, São Tomé. Botão direito, duplicar material e recurso. Vou chamar de brita. Tá? Vou só mudar aqui a cor, vou botar cinzazinho. Perfeito. E vou botar de brita 7 centímetros. Vejam que minha estrutura toda ela está aproximadamente com 24 centímetros, né? Aqui tem 1 milímetro, mas esse 1 milímetro a gente desconsidera em uma construção artesanal de alvenaria, isso aí não seria contabilizado, tá? Então, vou trabalhar como se fosse realmente 24 centímetros, vou dar OK, e aqui na minha vista 2D eu vou desenhar esse deck. Eu vou utilizar esse comando aqui de selecionar, tá? Vai ser um pouquinho mais fácil. Selecionar aqui os contornos, olha, selecionei um em cada canto. Vou chamar esse comando aqui, que ele é o aparar e o estender simultaneamente. E eu vou só conectar. Lembrando que nesse caso, como é um retângulo, né, eu poderia também tranquilamente ter feito isso através do próprio comando retângulo. Talvez fosse até um pouco mais rápido. E vou botar aqui, olha, menos 0,5, porque eu quero que esse meu piso fique 5 centímetros abaixo, né? Na verdade, vai ter que ser 0,6. 0,6, porque a minha estrutura tem 24, senão ela vai estar flutuando. Na verdade, 0,6. Olha, o piso ficou todo preenchido. Vocês conseguem enxergar? Por que isso aconteceu com o meu piso? Porque eu não fiz o recorte da piscina. E como é que eu faria esse recorte?
Vou entrar novamente no piso, editar local, e vou chamar esse comandozinho aqui de selecionar. Opa, cuidado que eu entrei sem querer, não no piso. Se você não está conseguindo pegar o piso, lembrar que você pode ficar apertando o botão Tab até encontrar o que você quer. Agora eu peguei o piso, editar limite. Vou vir aqui e vou contornar a minha piscina. Cuidado que se você clicar 2 vezes, eu acredito que eu cliquei 2 vezes aqui, ele vai dar erro. Não cliquei 2. Ele já fez esse meu primeiro recorte, né? Vou fazer agora o segundo recorte, que é dessa parte aqui da piscina. Clico novamente em piso, editar limite. Chamo novamente o comando de seleção. E ok. Olha que legal. O meu deck já foi aí criado, tá? Meu deck já foi criado. Bom, criado esse meu deck, agora a gente vai começar a fazer o revestimento dessa piscina, tá certo? A gente vai começar a trabalhar agora com o revestimento da nossa piscina. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o piso. Então, a gente vai fazer um processo parecido com o deck. Vou vir em arquitetura, piso. Vou vir em editar tipo. Duplicar. E vou chamar de piso da piscina. Tá? Vou vir em editar aqui e vou criar esse piso. Como eu falei para vocês, não estou criando um piso estrutural, certo? Vou chamar aqui uma pastilha. Então, não estou me preocupando muito com essa parte. Chamei aqui a pastilha. Vou dizer que essa pastilha tem 2 centímetros, vou manter a argamassa de 1 e vou jogar aqui um contrapiso de 2. Vou jogar esse contrapiso para baixo, para ficar na parte de estrutura. E vou excluir aqui os demais, tá? Então, tem uma pastilha, argamassa e o contrapiso, totalizando 5 centímetros. Bom, eu quero que vocês pensem comigo agora. Quando a gente fez essa parte mais funda aqui da piscina, a gente colocou 1,5 metro, tá? Então, ela tem 1,5 de profundidade em relação ao térreo. Do mesmo modo, essa parte circular aqui. Quando a gente vai delimitar um piso, essa parte aqui, a altura do deslocamento, se refere ao piso de topo. Então, o piso ele tem uma espessura e a altura que a gente define é a parte superior dele, tá certo? Se eu sei que aqui está afundado 1,5 e eu quero botar um piso de meio, isso quer dizer que é menos 1,5 mais 0,05, tá? Então, para o meu piso encostar aqui, eu preciso colocar ele a menos 1,45. Então, eu vou vir aqui em selecionar. Essa mudança ela pode ser feita depois, não tem nenhum problema. Venho aqui em selecionar. Vou ajustar aqui essa parte. E vou botar aqui, olha, menos 1,45. E vou dar OK. Olha que legal. Vou botar aqui realista para vocês verem um pouquinho melhor. Olha o meu piso aqui, bem ajustadozinho em relação à minha piscina. Agora eu vou colocar o piso nessa partezinha aqui redonda, tá? Nessa partezinha aqui mais alta da minha piscina redondinha. Quando a gente fez ela, vou chamar novamente o comando piso, a gente fez um furo de meio. Se eu fiz um furo de meio, agora eu vou botar menos 45. Então, eu vou vir aqui com o comando selecionar. Tem que selecionar os dois lados, certo? E vou dar OK. Olha que legal, vou ampliar aqui para vocês verem, encaixando perfeitamente ambos, né? Bom, bora voltar agora para a piscina grande. Essa parte aqui, onde vai ficar as espreguiçadeiras, a gente fez ela com 60. Então, quando eu vier fazer o meu piso, novamente vou chamar o comando de seleção. Eu vou ter que considerar os meios de espessura. Então, se eu fiz com menos 60, agora menos 55.
Vou dar OK. Olha só, encaixou perfeito, né? Lembrando que sempre quando a gente vai rotacionar, é legal estar segurando em algum canto para facilitar a visualização. Vou fazer agora com os meus 2 degraus. Vou vir em arquitetura, piso. Esse meu degrau mais de embaixo, a gente fez ele com 45. Selecionar aqui. Chamo o comando aparar e estender. E vou botar aqui, olha, menos 40. Vou clicar. Olha só que legal, bem encaixadinho. E a gente vai fazer agora o nosso último degrau. Chamo o piso. Comando selecionar. Esse degrau a gente tinha escavado 30. Então, agora a gente põe menos 0,25. Veja que é sempre em relação ao nível. Então, eu estou descendo 25 em relação ao meu nível térreo. Perfeito. Piso também, ó, bem encaixado, tá? Se sumir como aconteceu aqui, não se preocupe. É só uma questão de visualização, tá? É porque a parte gráfica do seu computador está carregando. Não se preocupe em relação a isso. Bom, agora a gente vai fazer as paredes. Para fazer as paredes, primeiro vamos criar o elemento parede. Tanto eu posso vir aqui no menu Ribbon, chamar parede, selecionar na setinha chamar parede arquitetônica, como eu posso digitar no meu teclado apenas WA. Tá? Inicialmente, a gente vai criar essa parede, que a gente vai utilizar aqui, certo? É também uma parede simplificada, igual a gente fez com o piso. Então, vou vir em editar tipo, duplicar, parede piscina, e vou criar ela. A primeira coisa vai ser a pastilha, né? Então, clicar aqui no material porcelanato. Vou colocar uma pastilha. Essa pastilha que tem espessura de 2. Em seguida, a gente vai ter essa argamassa colante, espessura de 1. Vou escolher esse elemento. Escolher esse. E nessa parte aqui, a parede ela é interessante. Ela tem a parte interna e externa. Então, por exemplo, sempre quando a gente pensa em uma parede, ela tem 2 faces que são visíveis, né? Não sempre, porque a gente pode ter uma parede dupla, principalmente quando a gente está trabalhando com questões de conforto. Então, um lado, o interno, vai ser esse aqui, ó, lado interno, e esse aqui vai ser o lado externo, tá? É legal vocês prestarem atenção nisso, porque isso pode facilitar na hora do processo. Então, o meu lado externo foi onde eu botei a pastilha, tá? Legal a gente decorar isso aqui, qual é o lado que a gente colocou a nossa pastilha. E aqui eu vou jogar um concreto, né? Como eu não quero ela muito grossa, tá? Eu quero uma parede fininha, e eu não tô pensando muito na estrutura, vou botar só 2 centímetros aqui. Vi que bateu o que eu queria, espessura de 5. Bora fazer logo essa parede. Quando a gente vai trabalhar com parede, a gente precisa se atentar a 2 aspectos. O primeiro se refere à parte inferior dela e o segundo à parte superior. Nessa parte aqui, a gente escolhe o acabamento, ou seja, o que a gente clicar é feito nessa parte. Vocês concordam comigo que a gente colocou que a parte externa é o porcelanato? Então eu quero a pastilha? Então eu quero que a parte externa seja sempre a pastilha. Mas meu referencial é a parte interna. Eu vou clicar na parte interna, no caso, esse círculo aqui é a minha parte interna e a parede vem para fora. Então, eu quero que minha parte externa, que é a minha pastilha, fique para fora. Então, eu vou clicar sempre na parte interna. Isso nesse projeto, tá? Varia conforme cada projeto. Minha base é onde ela vai ficar. Quando a gente fez essa piscina, a gente afundou 1,50, mas jogou um piso. E esse piso foi a menos 1,45. Minha parede, ela precisa encostar no piso. Na minha restrição superior, eu quero que seja em relação ao térreo. E como é que ela vai ficar? Essa parte aqui, a gente sabe que está a menos 50,
da nossa piscina, tá? Então, essa parte está menos 50, mas eu coloquei um piso. E esse piso foi de 5. Então, na verdade, ela tem que chegar até, olha, menos 45, que é a altura de topo do meu piso. Vou vir aqui no comando selecionar. Olha só que legal, gente. Bateu perfeitamente. Ah, e essa partezinha aqui, o que é que eu faço? A gente vem modificar, pintura, né? A gente escolhe a pastilha, só pinta aqui em cima e ó, perfeito. Primeiro criado. Bora pro segundo, né? A segunda parede. Vou vir aqui em parede. Né? Nesse projeto eu acabei mudando um pouco quando eu recortei, então o deck tá menos 0,6, tá? Acabei mudando um pouco. Como é que vai ser essa parede? Ela vai começar da altura desse piso. E a gente viu que esse piso ele tá a menos 0,45. E ele vai ir até o meu deck. Meu deck é menos 0,6. Vou vir aqui em selecionar. Olha só que legal. Também criado. Aqui eu vou escolher se eu vou querer pintar com um deck de madeira, né? Ou se eu vou querer que fique uma margenzinha da pastilha, né? Vai depender da questão do projeto. Mais pra frente eu vou pintar com um deckzinho de madeira, tá? Bom, bora agora para essa piscina aqui, que tem vários detalhes. Se a gente rotacionar ela aqui, a gente vai ver como temos paredes com tamanhos diferentes. Eu vou iniciar por essa aqui, que é a mais fácil, né? Porque ela vai ir até o final. Então, eu vou chamar mais uma vez parede. Eu sei que aqui é menos 1,50 afundado, mas o piso está a menos 1,45. E eu sei que o deslocamento superior é até menos 0,06. Vou vir selecionar. Sempre sugiro vocês ampliarem para ter uma melhor visualização do projeto de vocês. Não tenho pena de ampliar. Perfeito, olha só que legal, a gente já fez aqui, olha, toda a margem dessa parede. Bora fazer agora essa paredezinha aqui, ó. Bom, como é que é essa parede aqui lateral, né? Eu sei que ela vai começar a menos 1,45, porém, ela não vai subir até 0,06, porque ela tem esse degrau. E esse degrau aqui, eu sei que ele tem 45 afundado, mais 5 de revestimento. Então, vai até menos 40. Tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer ela linear. Posso fazer selecionar, mas ela vai selecionar a linha toda, então eu teria aí que apagar um pouco depois. Olha que legal, que já vou chamar o comando pintura, tá? Ele pode ser chamado também por PT, o ataque PT. E olha, já criei aqui essa minha parede encostando no meu piso. Essa parede que eu criei agora, eu já vou vir para essa lateral aqui, olha. Revestindo essa lateral da minha piscina. Essa parede lateral da piscina, digitei WA para chamar parede novamente, ela inicia em menos 45, porém, essa parte aqui, eu afundei 60, botei um piso de 5, então ela vai até menos 0,55. Vou vir aqui. Selecionar aqui. E vou clicar até final. Olha que legal, né? Veja que eu descontei essa partezinha aqui, quando eu fui fazer o processo. Chamei o comando pintura, através do atalho. E olha só, já temos aqui revestido essa parte. Bora revestir agora essa parte de cima da nossa piscina? Então, novamente, eu vou chamar parede.
Aqui a gente já viu que a minha base vai estar menos 55 e eu quero que meu topo seja a menos 0,6. Nesse caso, como tem curva, eu vou usar o comando selecionar mesmo, não tem problema. E vou usar o comando selecionar aqui. Sendo que, vejam só, quando eu usei o comando selecionar aqui, olha, a parede foi até o final. Não é o caso, né? Vou arrastar, ó, até essa parte, né? Aqui. Que eu vou só alinhar minhas paredes, depois eu vou unir elas, tá? Para encaixar melhor, certo? Esse ajustezinho aqui a gente pode fazer colocando sobreposição, tá? Aqui tá dando essa curvinha, a gente pode tentar arrastar e ajeitar. Bom, vou selecionar aqui, vou rotacionar e agora eu vou finalizar só essa paredezinha aqui pequenininha que ficou faltando. Então, ela inicia com mais de mais em menos 5,5. Porém, o topo dela é até esse limite final aqui, né? Que é menos 40. Aqui, ó, já feito. Vou pintar. Normalmente a gente pinta tudo no final, tá? Mas eu gosto de pintar no início, porque eu tenho certeza que não vai ficar faltando nada. Bora fazer essa outra partezinha aqui do piso. A gente viu que a parte final vai terminar com menos 45 e a parte de topo é na altura desse piso aqui, que é menos 25. Então, vou vir aqui, menos 25. E aqui, menos 40. Vou chamar aqui o comodo. Nossa! Isso é um problema sério quando a gente tem erros graves, né? Porque a gente pode perder o nosso arquivo. Daí a importância de salvar sempre. Bom, vou esperar aqui ele voltar e para poder finalizar o vídeo.